Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E os seus discípulos e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão somente Jesus com eles. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Esse é um texto muito conhecido a respeito da transfiguração. E domingo passado eu ouvi um pregador falando sobre isso e me abençoou muito a mensagem que ele pregou. Claro que eu não vou repetir o que ele pregou, porque não sei se eu conseguiria repetir, mas me inspirou para falar com vocês algumas coisas a respeito desse texto. Um deles, inclusive, é um testemunho pessoal. Eu estava num bairro chamado Sumaré, em São Paulo, numa loja acho que era de material de construção, ferragem, alguma coisa assim, e eu estava no balcão comprando alguma coisa. Eu tinha meses de conversão, muito novinho na fé, estava começando a ler a Bíblia, aprendendo as primeiras coisas, e tinha sido batizado recentemente, enfim, estava bem no começo da minha fé. E aí, enquanto eu esperava alguém para me atender, uma senhora ficou do meu lado assim, e de alguma maneira eu comecei a conversar com ela, e quando eu falei de Jesus para ela, ela se revelou como espírita. E aí ela começou a querer discutir doutrinas e tal, e eu não tinha conhecimento bíblico nenhum para discutir nada com ninguém, muito menos um espírita. Geralmente os espíritos kardecistas, né, eles têm um bom conhecimento de doutrina, de filosofia e tal. E no meio daquele diálogo, ela me disse que havia a tal da reencarnação e que havia também a possibilidade da comunicação com os mortos, que é o que os espíritas fazem nos seus rituais lá. E aí eu disse para ela que não, que de acordo com a Bíblia eu tinha aprendido que não se pode comunicar com os mortos, que a gente conversa com os vivos, que é proibido, que é abominação ao Senhor a comunicação com os mortos. Aí ela me disse assim: mas você conhece a passagem da transfiguração? Eu falei: conheço. Então, quem estava lá conversando com Jesus lá no monte da transfiguração? Eu falei: Moisés e Elias. Ela disse: então, Moisés e Elias já não tinham morrido havia tanto tempo, como é que eles estavam lá e Jesus estava se comunicando com ele? Então, eu teria ficado numa sinuca de bico, né? Quando você não tem saída, num checkmate. Eu teria ficado. Mas a palavra de Deus diz que quando nós saímos, ou quando nós estamos realizando a obra de Deus pelo Espírito, ele diz que o Espírito Santo falará por nós. Você crê nisso? Amém. E aí, sem eu ter a menor ideia do que falar, eu respondi assim para ela: claro que pode se comunicar com os mortos. Inclusive a senhora, basta que a senhora se transfigure como Jesus se transfigurou, e a senhora pode conversar com qualquer morto que a senhora quiser. A senhora tem como se transfigurar? Então não pode se comunicar, só quem se transfigura. Não.
Ó glória! Eu saí, né? Mas se Deus não tivesse colocado essas palavras na minha boca, gente, eu teria virado espírito naquele dia. Entendeu? Domingo passado, o pregador fez primeiro ele fez uma afirmação doutrinária. E essa afirmação doutrinária é um fato que todos vocês conhecem. Todos nós sabemos que ninguém é salvo por obras, sim ou não? Amém. Amém. Como também ninguém é condenado por obras. As obras não determinam nem a salvação e nem a condenação de uma pessoa. O que determina a condenação de uma pessoa é a sua natureza pecaminosa. E isso, todos nós somos pecadores, então todos nós estamos, a priori, condenados ao inferno. Alguém discorda disso? Se Deus mandasse todos os homens para o inferno, sem exceção, ele estaria sendo justo ou injusto? Porque todos somos pecadores. Então, a condenação de uma pessoa se dá não porque Deus quer condenar alguém, mas é porque cada um de nós é pecador. Tá certo? Como também a salvação não depende de nós sermos bonzinhos, de nós orarmos bastante, de nós frequentarmos a igreja todo domingo. Por exemplo, o Rondinelli domingo passado não estava aqui. E aí? Ele está em dívida. Entendeu? Você deu uma oferta mais caprichada hoje? Não? Deu uma oferta mais caprichada. Você não veio domingo passado, né? Hoje tem que dar uma oferta melhorada. Ninguém é salvo porque frequenta os cultos, porque lê bastante a Bíblia, porque ora, porque sai pelas ruas evangelizando. Nós somos salvos, como cantamos hoje aqui, pela maravilhosa graça do Senhor. Então, esse pregador fez essa declaração de que ninguém é salvo por obras e que todos nós somos salvos por um gesto de Deus, um ato que Deus decretou desde toda a eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, a nossa salvação já estava decretada e determinada, e era líquida e certa, como disse o salmista no Salmo 139, antes que os meus dias existissem, todos eles já estavam registrados no teu livro. Então, isso é um fato indiscutível. Agora, existem pessoas que se dedicam a Deus, trabalham, se esforçam. Esta igreja, por exemplo, tem um número um pouco maior de membros, mas nem todos estão aqui agora. Eu levantei 6 horas da manhã para tomar um banho na caprichada, só esqueci de passar um perfume que eu tenho lá, mas estou cheirosinho, para vir para o culto. Vocês vieram, uns de perto, outros de longe, acordaram, se ajeitaram e tal, e vieram para cá. Muitos estão agora, talvez, dormindo. Ou quem sabe resolveram visitar uma outra igreja, esquecendo-se do compromisso que tem com a sua igreja. Então, enquanto uns se esforçam, se entregam e são envolvidos na obra de Deus, outros são negligentes. Eles servem a Deus de qualquer modo. Mas a Bíblia diz que tanto uns quanto outros, se o nome deles está no decreto, eles são salvos. Aí você se esforça, você, além de ser dizimista, você dá uma boa oferta do seu trabalho, você dedica o seu tempo, você se esforça, você faz coisas pela obra de Deus, e aí você olha do lado e vê um cara
só usufruindo, aleluia. Quando ele vem, né? Oh, glória, maravilha. E aí você olha para ele, ele é salvo também. O Randinelli não veio domingo passado, mas é salvo. E eu vim e sou salvo. Aí esse pregador fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele perguntou assim: será que vale a pena nós nos dedicarmos tanto, nós nos envolvermos tanto, nós estarmos tão envolvidos com a obra de Deus, se a salvação não depende disso, e as pessoas são salvas, mesmo aquelas que são negligentes, que nem, às vezes nem dizimista o sujeito é, e ele vai para o céu? 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Mas ele tinha um pouco mais. Quantos ele mandou uma vez de 2 em 2? 70. Isso nós estamos contando apenas os homens, que as mulheres naquele tempo não eram contadas. Eu gosto demais de mulher, mas naquele tempo eles não gostavam não. Eu gosto tanto de mulher que eu arrumei uma só para mim. Estou com ela há 33 anos já. Ele tinha, com certeza, assim na sua igreja, beirando aí umas 200 pessoas, que eram esses 70, mais os 12, ou talvez os 12 estivessem incluídos nos 70, não sei, mais um tanto de mulheres que não eram contadas. Por exemplo, quando teve a multiplicação dos pães, 5.000 homens comeram. Aí diz lá, sem contar as mulheres e as crianças, porque mulher e criança não era contada. Então Jesus tinha lá umas 200 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Mas ele tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Apenas 3 discípulos foram tomados por Jesus e subiram com ele naquele monte, chamado Monte da Transfiguração, e ali Jesus transfigurou-se diante deles. Isso significa que esses 3 homens certamente eram os mais dedicados. João, por exemplo, reclinava o seu rosto no colo de Jesus, era muito íntimo de Jesus. Tiago veio a ser o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Ele era o chefe. Depois você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio, Tiago é que era o chefe da igreja lá. E Pedro, todo mundo conhece Pedro e a importância que ele tinha. Então, esses 3 homens, que provavelmente eram quem vier hoje à noite vai escutar outras histórias a respeito desses apóstolos. Eu tenho uma outra mensagem que eu vou pregar, não é exatamente uma continuidade, mas é um complemento de algumas coisas que eu estou dizendo para a nossa edificação. Esses homens, Pedro, Tiago e João, provavelmente eram os mais íntimos, eram os mais dedicados, eram os mais esforçados, eram os mais relevantes no meio daqueles, talvez, 200 discípulos que Jesus tinha. E como eles eram os mais dedicados, os mais próximos, os mais envolvidos com Jesus, eles foram escolhidos para ter essa experiência maravilhosa lá de ver Jesus transfigurado. O que significa que vale a pena você se dedicar ao Senhor. Amém. Vale a pena você se envolver. Vale a pena você sacrificar o seu tempo. Não vale a pena você abandonar a sua família, você ser negligente nas suas obrigações, no seu trabalho. Mas vale a pena você ser envolvido com a obra de Deus, com o Senhor, com a igreja, com as coisas que precisam acontecer no reino de Deus. Porque em determinadas situações, Deus vai levar você
como nós cantamos hoje, mais além. Ele vai elevar você, vai levar você mais além do que outros podem ir. Uma vez ele disse, olha, eu tenho coisas para dizer para vocês que agora vocês não podem suportar, mas quando vier o Espírito Santo, Ele falará, revelará todas as coisas e deixará tudo claro para vocês, porque sempre existem coisas que nós ainda não sabemos da parte de Deus, sempre tem algo mais. Deus é infinito, e se nós nos dedicamos, se nós somos negligentes, então a gente vai recebendo aí as migalhas que caem da mesa, e como cachorrinho nós vamos comendo essas migalhas e o cachorro vai vivendo. Mas quando nós somos envolvidos, nós não ficamos comendo migalhas debaixo da mesa, nós estamos assentados à mesa, comendo a verdadeira comida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então isso mostra que vale a pena você se dedicar. Em vez de você se desanimar quando você vê o outro meio negligente, mas ele não está fazendo nada, nem crente direito é, e ele vai para o mesmo céu que eu. Bom, ele vai para o mesmo céu, mas também tem os galardões, né? Cada um vai receber, a Bíblia diz que cada um vai receber de acordo com as suas obras. Eu não acho que vou receber o mesmo que o apóstolo Paulo vai receber, porque eu não tenho nem como me comparar com o apóstolo Paulo. Ou tenho, não sei. À noite eu vou falar sobre isso. É que uma mensagem depende da outra, às vezes confunde. Uma outra coisa que esse pregador falou, eu também achei muito interessante. Ele contou uma experiência que ele foi para Jerusalém e ele subiu no Monte Sinai. Ele disse que no Monte Sinai tem um lugar lá que tem um monte de degrau feito de pedra, não sei quantos degraus ele falou que tem lá, e tem que subir, e depois que acabam aqueles degraus, tá, tem mais um tanto que você tem que subir meio na base da escalada mesmo, do rapel. E ele falou que tinha colocado no coração dele o propósito de chegar no cume do Monte Sinai para glorificar a Deus, mas ele não conseguiu subir. Ele já deve ter 74 anos de idade, então ele já está meio dobrando o cabo da Boa Esperança, né? E não conseguiu chegar até o fim. Ele falou que passou mal e que depois, para descer, ele teve que ser amparado. Um irmão lá que é a mesma profissão do Barão, professor de educação física, então não, ou um pastor até meio gordão lá, o pastor Manso, agora, e teve que amparar ele, que ele ficou com medo, porque ele estava meio cambaleando assim, e ficou com medo do pastor não aguentar e rolarem os dois lá de cima do Monte Sinai. E o mês passado eu estive no Peru, no alto da Cordilheira dos Andes, lá, a 3.800 metros de altura, e eu fui de avião. Esse pastor foi subir na pé, eu fui de avião. Eu cheguei lá, desci na cidade de Juliaca. Cheguei lá em Juliaca, me falaram que o ar, que não sei o quê, e eu desci todo faceiro e tal, e andei o dia inteiro. Foi esse negócio de pressão atmosférica, isso é papo furado, não sei o que acontece. Quando caiu a noite, começou a me dar uma canseira, um desânimo, uma vontade de morrer, um desespero, uma dor de cabeça que parecia que a minha cabeça estava rachada aqui atrás, uma coisa horrorosa, os efeitos da altitude, 3.800 metros de altura. Eu só fui voltar a passar bem quando eu voltei para Lima, que é igual aqui no Rio, né? Nível do mar. Então esse pastor disse domingo passado que subir um monte, estar nas alturas, não é uma coisa fácil. É algo que nos causa sofrimento, que nem todo mundo consegue atingir o topo.
Mas tem uma coisa, quando nós subimos com Jesus, com todo o esforço, com todo o sofrimento, com todo o preço que nós temos que pagar para fazer essa escalada, quando chega lá em cima, a gente, vale a pena. Amém. Vale a pena. Porque eles viram algo que só eles três viram até hoje. O Senhor Jesus saiu desta dimensão terrena e ingressou na dimensão espiritual, e eles contemplaram isso. E eles só contemplaram, porque com certeza eles também foram transportados para essa dimensão espiritual. Caso contrário, com olhos naturais, eles não poderiam ter tido essa experiência, não poderiam ter visto o que eles viram. Então, em muitas ocasiões, você sofre para subir. Para servir a Deus é complicado. Às vezes dói, custa caro, mas vale a pena. Porque quando você conquista a altura, você tem uma experiência nova com Deus. Tem muita gente, eu sou crente barbado, já velho, eu conheço muita gente que conta experiências que tiveram com Deus em 1973, quando nós já estamos em 2015, mas ele só tem experiências de 1973, quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Então, a cada dia, se nós subirmos, nós teremos experiências novas com o Senhor e bênçãos para testemunhar para aqueles que querem conhecer o Senhor. Então, vale a pena. Sofre, dói a cabeça, dá cansaço, não consegue andar direito, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser dedicado, servir a Deus. Amém. Essa experiência de transfiguração, a gente não sabe o que é. Eu não sei como é estar transfigurado. Sei que Jesus ficou meio transparente, meio translúcido. A sua roupa ficou extremamente branca, era uma coisa assim, essa expressão, como nenhum lavandeiro poderia branquear, significa que não era uma experiência que pudesse ser reproduzida humanamente. Não tem como eu entrar num transe e me transfigurar. É uma experiência espiritual. E muitos de nós não temos experiência espiritual, além de algo que ocorreu quando a gente se converteu. Alguns de nós nem sequer se converteram, só tiveram uma mudança religiosa na sua mente. Eles tinham uma religião X, e aí ouviram uma série de preceitos de uma outra religião, que a gente chama de evangélica, de protestante, de reformada, de cristã, e aí, então eu quero essa, aí passaram para essa outra, mas não tiveram verdadeiramente uma experiência mística, uma experiência sobrenatural, uma experiência real de transformação na sua vida. São pessoas meramente religiosas e que, portanto, não conhecem o Senhor. Nunca viram o Senhor transfigurado e nunca eles próprios estarão nessa... nunca estiveram nessa dimensão espiritual. Porque simplesmente são pessoas que adotaram um credo religioso, um modo, uma forma de religião, ao invés de ter passado por uma experiência verdadeira. Então, essa experiência só é possível quando a gente sobe. Só é possível quando a gente se esforça. O reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam desde agora se apoderam dele, disse Jesus. Não é para preguiçoso, não é para quem quer descansar, não é para quem está preocupado com... Gente, eu estou com 63 anos de idade. Outro dia eu estava rezando lá em São Paulo para fazer 18 anos, para poder ir no cinema assistir filme proibido para 18 anos. Agora eu já estou com 63, aquela irmã já fez 84. Daqui a pouco nós já passamos, outros estarão aqui no nosso lugar. Se nós não tivermos tido uma experiência verdadeira com o Senhor no monte da transfiguração, nada disso terá valor.
comprar, fazer, dirigir carros e viajar, qual a vantagem disso? Se nós não tivermos um passe para a eternidade com Deus. Então é só subindo. Mas esse pregador disse que ele não conseguiu subir tudo. Eu subi tudo, estive no ponto mais alto da Cordilheira dos Andes, no lago Titicaca, que faz fronteira do Peru com a Bolívia. Eu entrei lá no lago, fui lá numa ilha, que é uma ilha artificial que eles constroem lá, e vive um povo lá dentro. É o ponto mais alto da cordilheira. Não sei se tem lugar mais alto no mundo, mas ali na Cordilheira dos Andes é o lugar mais alto. Mas esse pastor disse que ele não conseguiu subir. Ele chegou num ponto que aí as forças dele desfaleceram e ele precisou se apoiar naquele outro pastor que estava com ele e foram descendo com muita dificuldade, ele passou muito mal. Mas ele teve uma conquista. Isso me faz lembrar, e depois do culto do domingo passado eu comentei isso com a Leni, isso me fez lembrar e me faz lembrar de um texto. Uma vez eu preguei lá na Nova Vida de São Paulo, muitos anos atrás, eu nem lembro exatamente o livro, acho que é Deuteronômio, alguma coisa, em que Deus diz assim: vá até tal lugar, que era um lugar elevado, e aí Deus diz assim: ali eu descerei e falarei contigo. O que significa que pelas nossas limitações humanas, pelas nossas dificuldades pessoais, pelo nosso pouco desenvolvimento espiritual, nós ainda não evoluímos espiritualmente o que devemos evoluir. Então nós estamos sempre em ponto aquém de poder chegar naquele ponto máximo para encontrar com Deus. E para muitos religiosos isso é simplesmente um impedimento. Eles não conseguem ter acesso a Deus porque eles são limitados, não conseguem chegar. Mas eles não sabem que quando nós chegamos ao nosso ponto máximo, que sempre está aquém da altura de Deus, então Deus desce até aquele ponto e fala conosco. Amém. Você não precisa se preocupar se você não conseguir subir todo o Monte Sinai como aquele pastor não conseguiu. Se você não conseguir orar como você gostaria de orar, se você não conseguir jejuar como você gostaria de jejuar, se você não conseguir se dedicar à igreja como você gostaria de se dedicar, você não precisa ficar pensando: então para mim não tem bênção. Sim, se você fizer o seu máximo, ainda que o seu máximo seja pouco para mim, que eu olhe para você, diga: nossa, só isso? Mas se isso é o seu máximo, você tem essa promessa: ali eu descerei e falarei contigo. Deus virá para te abençoar, para falar com você. É isso. Muita gente nos condena. Você está orando pouco, você está jejuando pouco, você está fazendo pouco, você está frequentando pouco os cultos, você está evangelizando pouco, você está ganhando poucas almas, você é muito negligente. A religião é assim, ela te acusa, te cobra o tempo todo. Você não presta para nada, como é que é? Vai ou não vai? Faz alguma coisa aí. Mas se você estiver fazendo o seu máximo diante de Deus, da sinceridade do seu coração, dizendo: Deus, eu só consigo chegar até este degrau, Deus diz assim: fica frio, meu filho, aí eu descerei e falarei contigo. E Deus vem ao nosso encontro, Ele fala conosco. E ali, e diz mais: ali eu descerei e falarei contigo e te abençoarei. Amém. Glória a Deus. Até mais. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Aqui nesse Evangelho de Marcos não diz o que eles falavam, mas tem um outro evangelho que fala sobre isso e fala a respeito do que eles falavam. Diz que falavam com Jesus a respeito da sua morte. Moisés e Elias estavam ali
conversando com Jesus a respeito da sua morte. Só para você ter uma ideia, a morte de Jesus é o assunto mais importante do universo. Porque foi quando Jesus morreu na cruz que os meus pecados e os seus pecados foram perdoados. Então não tem assunto mais importante para se tratar numa reunião espiritual do que a morte de Jesus. Nós aqui discutimos Flamengo, Vasco, Dilma, PT, tem um monte de crente querendo fuzilar Dilma e impeachment da Dilma, como se nós tivéssemos alguma coisa a ver com isso, gente. Como se nós tivéssemos alguma coisa a ver com isso. No meio da fome lá no Egito, na terra de Gósen, onde estavam os judeus, tinha fartura, todo mundo passando fome, vendendo até a alma para poder se alimentar, mas os judeus tinham fartura. Porque Deus não depende da Dilma, do Lula, do partido A ou B, da situação econômica assim, o assado, do terremoto. Deus não depende de nada disso. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa e pronto. Todo mundo passando fome, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas a gente perde tanto tempo discutindo futebol, situação social, as leis, não sei mais o quê, e passamos pouco tempo falando a respeito daquilo que interessa, que é a morte de Cristo. Traduzindo essa expressão, que é a nossa salvação eterna. Então o assunto no mundo espiritual é o que vale a pena. Quando você subir e você se encontrar com o Senhor nesse lugar mais alto que você conseguir subir, onde Deus vai descer para falar com você e te abençoar, o assunto vai ser a sua edificação espiritual. Você vai crescer espiritualmente. Você vai deixar de ser menino precisando de leitinho. Você vai poder comer a comida sólida, porque você estará em comunhão e intimidade com o Senhor. Como nós cantamos hoje. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Leva-me além, me dá intimidade, me dá comunhão, me dá proximidade contigo. É isso. Amém. Agora, outra coisa interessante é quem estava lá. Elias, que foi um grande profeta e que não passou pela experiência normal de morte. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado num carro de fogo, né? E Moisés morreu. Elias era mais ou menos como alguns de nós aqui. Ele foi lá, matou os 450 profetas de Baal, mais 500 outros profetas que estavam lá. Ele matou, só num evento, 950 profetas. Uma vez só. Os profetas de Baal ficaram lá buscando e querendo fazer cair fogo do céu, e a água estava lá. Elias fez uma oração: Senhor, mostra que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o fogo veio e lambeu aquele altar e consumiu tudo. Mostrou o poder de Deus através da vida de Elias. Era um homem poderoso. Ele falava e acontecia. Ele mandava parar de chover, parava de chover. Ele mandava voltar a chover, voltava a chover. Ele dizia que ia acontecer tal coisa e tal coisa acontecia. Ele era o cara. Aí depois que ele fez um monte de coisa poderosa, cheio de Deus, aí ele recebeu um bilhetinho, um recado, assinado por uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha. Elias, antes que o sol se ponha, os cães vão comer, vão lamber o seu sangue, vão comer a sua carne. E, ai meu Deus, e agora? Jezabel está contra mim. E saiu correndo e se escondeu num buraco. E esse pastor falou domingo passado: tem gente que entra no buraco e não quer mais sair. Hoje nós estamos vivendo a doença, uns 20 anos atrás, a doença da época era síndrome do pânico. Um monte de gente não conseguia sair de casa com síndrome do pânico. A doença da moda hoje é a depressão.
O cara está deprimido. Ele está para baixo, está down. Ele quer morrer. Ele quer ficar em casa, trancado, no escuro. O cara não toma banho, não faz a barba. Estou deprimido. Está lá. A doença de Elias. Ele ficou deprimido. Ele falou assim, ele se sentiu vítima. Ele estava assim, doente, paranoico. Ele disse assim: Senhor, mataram todos os teus profetas e eu fiquei sozinho, Senhor, para enfrentar essa víbora da Jezabel. Deus falou: não, Elias, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal, você só não está vendo. Então, esse homem, que poderíamos dizer, no final de tudo ele acabou sendo reprovado, porque aí não tinha mais como usar ele. Deus falou: bom, Elias, chama o Eliseu para dar uma volta, que vocês prometeram que se ele visse você ir embora, a capa ia ficar com ele, eu vou passar a capa para o outro, eu vou te recolher. Então chega uma hora que Deus tem que levar o cara embora, porque ele não vai servir para mais nada. E aí Deus levou Elias, que jogou a capa, e Eliseu assumiu, e Eliseu fez um grande ministério na sequência de Elias. Esse homem, aparentemente reprovado, quando Pedro, João e Tiago olharam assim, quem estava lá? Elias. Às vezes você pensa que você foi reprovado. Às vezes você pensa que para você não tem mais jeito. Você pensa que você se escondeu numa toca porque você ficou com medo, porque você ficou com síndrome do pânico, porque você ficou com depressão, porque você não desempenhou como esperava-se que você desempenhasse. Então você fala: acabou, Deus não me quer mais, Deus não me ama mais. Mas nessa reunião estava lá Elias. E você estará no Monte da Transfiguração, apesar das suas deficiências. Deus te ama. Ele tem algo com você. Eu estou na bronca com a Helenice. Ela me abandonou. Não quis ir mais para Campo Grande. Não, muito longe, quero ir mais. Não tem carro. O marido todo sorridente. Chegava lá no paparicado, meio tratado. Não, não quero mais. Mas no dia da transfiguração, no momento da transfiguração, junto com Elias e Moisés, vai estar a Helenice lá. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Ele tem um plano na nossa vida. Ele tem os seus caminhos e tem o seu plano. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os nossos planos, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas mesmo os nossos caminhos e os nossos planos não sendo os caminhos e os planos de Deus, nós estamos incluídos nos caminhos e nos planos de Deus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E Moisés, gente? Esse pastor, foi muito engraçado essa mensagem. Que ele falou assim: olha, gente, quando eu li que Moisés passou 40 anos sendo preparado para assumir a liderança do povo, e depois passou mais 40 anos conduzindo o povo no deserto, e aí quando chegou na beira da terra prometida, Deus chamou Moisés para um lugar alto. Foi num lugar alto, não foi embaixo. Falou: Moisés, vem aqui para cima, ó, dá uma olhada na terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra que eu determinei que você trouxesse o meu povo para cá. Como ele tinha deixado um furo lá atrás, Deus falou: porque eu mandei você falar com a rocha, você bateu na rocha, eu vou te matar. Você não vai entrar na terra prometida. E o pastor domingo passado ficou muito azedo com Deus que ele matou Moisés. Diz que reclamou, falou um monte de coisa para Deus. Aí depois ele se arrependeu, pediu perdão, ele acha que Deus perdoou, né? Eu também acho. E Deus então matou Moisés.
E aqui tem uma coisa interessante. O plano de Moisés, o projeto de Moisés, o objetivo de Moisés, a vitória de Moisés, o prazer de Moisés, a satisfação de Moisés, a glória de Moisés, a honra de Moisés, era pôr os pés na terra prometida e conquistar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Nós temos tantos planos. Recentemente, eu tive que abortar um plano que eu tinha, que eu alimentei durante anos. E de repente, Deus simplesmente disse, olha, acabou. Às vezes ele não mata fisicamente como matou Moisés, mas ele mata o seu plano. Ele tira a mão dele e não acontece nada. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Assim como a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquele fecha, ninguém abre. Você pode bater a cabeça, pode jogar bomba, pode fazer o que você quiser. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus disser que você não vai atravessar o Jordão, que você não vai tomar posse da terra prometida, não adianta insistir, você não vai, simplesmente não vai. Porque quem governa a sua vida é Deus. Deus é que sabe o que é melhor para você. Deus é que tem planos, que tem pensamentos de bem, pensamento de te beneficiar, de te ajudar. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Moisés, dá uma olhada só para você ver o que você vai perder, eu vou te matar. E matou mesmo. E matou de um jeito tão matado que nem Satanás descobriu o corpo de Moisés até hoje. Ninguém sabe onde foi parar o corpo de Moisés. Está escrito lá na Bíblia. Que Satanás fez de tudo para localizar o corpo, que se ele pudesse encontrar aquele corpo, imagina Satanás encarnar no corpo de Moisés e voltar como Moisés. Ele ia enganar todo mundo. Deus não autorizou. E Moisés não entrou. O seu plano foi frustrado. Você não conseguiu fazer aquilo que você achou que era o certo. A sua alegria, a sua felicidade, o seu prazer estava nesse negócio que não deu certo. Mas Deus falou, não, eu não quero ser assim, vai ser de outro jeito, é do meu jeito. E aí, 1500 anos depois que todo mundo falou que Moisés fracassou, que por causa do pecado dele, Deus matou ele, não deixou ele entrar na terra prometida, que Moisés era um derrotado, certamente teve gente até que falou que Moisés nem salvo foi, porque entrar na terra prometida significa ser salvo do ponto de vista espiritual. Então, como Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, significa que ele não foi salvo. Até esse tipo de coisa falaram a respeito de Moisés. Mas no Monte da Transfiguração, quem estava lá reunido com Jesus? Moisés. Mostrando que a nossa vida não tem a nossa lógica. A nossa vida tem a lógica de Deus. É Deus que determina todas as coisas. E Ele tem preparado algo melhor para você. Se esse seu projeto não deu certo, se Deus barrou e matou você com relação a esse projeto, pode saber que no dia da transfiguração você vai estar lá, porque Ele tem um plano melhor para você. É Deus que dirige a sua vida. É Deus que faz você ser vencedor. Aquilo que aparentemente é uma derrota, pode ser só um atalho que Deus criou ali no seu caminho para te levar para um lugar melhor. Então, por isso que Paulo diz assim, em tudo dai graças. Outro dia eu escutei uma pessoa, mas o negócio está tudo errado, eu vou agradecer por isso, eu não quero agradecer. Isso é horrível. É horrível sob a nossa ótica. Eu olhando, acho que, eu até concordei com ele, realmente é horrível. Mas o que eu sei é que a Bíblia diz que é para dar graças em tudo. Tem uma coisa que um episódio que eu me lembrei, mas eu não vou falar porque se uma coisa dessa acontecer comigo é capaz de eu morrer, então não vou falar para nem... Tem coisa, gente, você fala, não é possível
que eu tenho que agradecer isso aqui. Mas quando você chega no Monte da Transfiguração, quando você se encontra nesse momento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, aí tudo faz sentido. A nossa vida aqui é passageira. A vida de Moisés durou 120 anos, está longo para os nossos dias, né? 120 anos. E ele não morreu acabado, destruído, todo arrebentado, não. Ele morreu poderoso, ele estava liderando um povo disposto a entrar e dominar aqueles povos lá que habitavam em Canaã. Ele estava no seu vigor. Ele não estava igual a Dona Zilda assim. Estava firme, né, Dona Zilda? E aí, olha a decepção, olha a derrota. Olha. Gente, como pode Moisés? Mas Deus tinha algo melhor. Era tão bom o que Deus tinha para ele, que quando chegou o momento da transfiguração, Moisés e Elias é que estavam lá. Moisés era um dos tais. Deus tem algo melhor para você, Ele vai fazer algo melhor na sua vida. Então esse probleminha, ou problemão, sei lá, que aconteceu, dá graças, fala, Senhor, eu não estou entendendo. E você não precisa gostar, a Bíblia não diz, olha, você tem que gostar e agradecer. Não, a Bíblia diz que é só para agradecer. Eu não acho que Moisés gostou. Eu acho que Moisés, não sei, né? Eu, se fosse Moisés, eu falo, peraí, Deus, calma aí, não, peraí, vamos conversar, peraí. Como assim vai me matar? Eu cheguei até que o Senhor me preparou para isso, o Senhor me chamou para isso. Foi o Senhor que me preparou e me disse que eu ia fazer isso. Agora o Senhor está dizendo outra coisa? Eu não estou entendendo. Eu falei isso para Deus com relação a Campo Grande. Eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que me trouxe, me mandou. Não estou entendendo o que o Senhor está fazendo aqui. Mas eu não tenho que entender, eu tenho que me submeter aos desígnios de Deus, porque eu estarei no Monte da Transfiguração falando a respeito da morte com o próprio Senhor. Amém. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Aí, como sempre, né? O ser humano toma as decisões erradas. Aí eles viram aquela glória, aquela coisa toda, e aquele ambiente espiritual. Senhor, Pedro, para variar, vamos fazer 3 cabanas. Uma para ti, uma para Elias, uma para... Ele não quis nem para ele, só contemplar aquilo já era bom. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Quando ele falou isso, na mesma hora uma nuvem apareceu e encobriu tudo, eles não enxergavam mais nada dentro daquela nuvem e ouviram uma voz, este é o meu filho amado, ouçam o meu filho. Eu não tem que buscar Moisés, Elias, São Benedito, São Francisco, quando foi dia de Santo Antônio, você não tem que buscar nada não, é o Filho, Jesus, Ele é que vocês devem ouvir. Aí a nuvem se dissipou e a palavra de Deus diz que, olhando eles ao redor, a ninguém mais viram, senão somente o Senhor Jesus. Ele é o único, é o foco da nossa fé. Como eu disse domingo passado, nós precisamos de super-heróis. Vamos buscar o profeta ungido, o pregador, não sei das quantas. Talvez alguns não vieram hoje porque souberam que o bispo Pedro não estaria aqui. Até eu não viria, né? Porque vou trocar o bispo Pedro pelo Carlos Samuel, eu prefiro não vir também, né? Mas está errado, não está? Porque não é o bispo Pedro nem o Carlos Samuel que fala, é Deus que fala. Mas esse aí quebraram a cara, porque no lugar do bispo Pedro veio o bispo Moreno. Ele não veio e perdeu, mas hoje à noite tem mais. Entendeu? Ué. Deus também apronta das suas. Tem cabeça de bagre. A gente precisa de Elias, de Moisés, de Pedro. Vamos falar sobre isso hoje à noite.
faz parte. E aí, a nuvem encobriu, a voz de Deus falou, e quando a nuvem se dissipou, só estava ali Jesus para ser contemplado, amado, adorado, obedecido, seguido e estar em comunhão com Ele. Ele é o foco, Ele é o alvo, Ele é a graça, Ele é o poder, Ele é a palavra, Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne para nos salvar. E aí eles desceram, que é o texto que o Carlos Samuel leu. Quando chegaram lá embaixo, estava o maior rolo lá embaixo, maior confusão, maior muvuca lá embaixo. Eles ficaram lá esperando o que ia acontecer lá em cima, não podiam subir, ficaram aqui embaixo, e chegou um sujeito com um filho endemoniado, pediu para quem? Para os super-heróis, os discípulos, os apóstolos de Cristo. E o que aconteceu com os super-heróis? Falharam. Eles mostraram que de super eles não tinham nada. E aí quando Jesus viu, o que está acontecendo? Olha, Senhor, eu trouxe meu filho, está com esse problema aqui, pedi para os seus discípulos expulsarem, e eles não conseguiram. Olha só, quando você está em comunhão com Deus, você se livra de alguns abacaxis. Se Pedro, Tiago e João tivessem ficado, com certeza eles iam passar pelo mesmo vexame. Então, quando você está em comunhão com Deus, Deus te livra de passar vergonha. Deus te livra de ser humilhado. E te livra de ouvir o que Jesus disse a respeito daqueles discípulos que ficaram lá embaixo. Ô geração incrédula, até quando eu vou sofrer a presença de vocês? Porque quem não está em comunhão com Deus causa sofrimento para ele. Deus ama, está escrito assim, eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam me encontram. Eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Os que não me amam, os que não me buscam, olha a situação, são meus discípulos. Eles vão para o céu também, estão no meu decreto, mas olha só se é isso que eu quero para o meu povo. E eu pergunto, é isso que você quer para você? Ser envergonhado, não demonstrar poder, não ter nada? Só que depois, lá na frente, quando Pedro olhou para o paralítico, o que ele disse? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o que aconteceu? Tempos depois, Pedro andava pela rua assim, a sombra dele batia nos doentes. O que acontecia com o doente quando a sombra de Pedro batia nele? Eram curados. Paulo pegou o avental, assim, um lenço, enxugou o suor e deu e falou, põe em cima do enfermo. Quando pôs, o que aconteceu com o enfermo? Foi curado. A intimidade com Deus nos dá poder, nos dá graça, nos livra dessas situações. Uma vez eu fui expulsar um demônio em Mangaratiba. E quando eu fui expulsar o demônio falou assim para mim, com você eu não vou sair não, porque eu vi você ontem agarrado com aquela morena lá no céu, onde? Falou desse jeito para mim. Mas como o Satanás é o pai da mentira, e eu sou filho da verdade, falei, Satanás, você é bobo, sai em nome de Jesus. Você sabe que você está falando a mentira, então pode sair. E sabe o que aconteceu? Saiu. Tentou me dar uma garra. Mas eu era tão doido que um dia o cinema lotado, aquela multidão assim na minha frente, lá em Mangaratiba. Aí tinham falado esse negócio que eu estava... Por incrível que pareça, era um pastor da Assembleia de Deus que fez isso. Parece mentira. Eu não vou nem contar o que eu fiz com ele, porque é mau testemunho, mas depois em particular, se alguém quiser saber, no ponto assim é pecado contar. Começou a espalhar que eu tinha mulheres lá, que eu era solteiro na época, tinha 28 anos de idade e tal, e a minha igreja era bem maior do que a dele. A igreja dele tinha 70 anos na cidade com 150 membros, eu em um ano tinha 500 membros, ele estava desesperado, sei lá, porque eu ficaria alegre de ver um irmão prosperando. Bem, ele começou a espalhar esse boato, aí um falar, e o outro falar, aí um dia o cinema lotado, aquela multidão na minha frente, assim. Eu falei, irmãos, é o seguinte, e tinha uma irmãzinha, bora a mão aqui,
Ela ia entregar, a hora que eu abençoava ela assim com o envelope, ela fazia assim. A irmãzinha ungida, com a unção do capeta. Que uns são, outros não, né? Então. Aí eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu falei assim, irmãos, olha, é o seguinte, eu tenho um desafio para fazer para vocês agora. Olha a maluquice, hoje eu não faria mais, né? Também hoje eu não tenho a fé que eu tinha na época. Eu falei assim, quero fazer um desafio. Olha quantas mulheres tem aqui dentro. Inclusive uma que vem aqui fazer carinhozinho na minha mão, que é a hora que vai me entregar a oferta. E andam dizendo por aí que eu estou pegando todas aí, não é? Pois eu quero que se levante aqui, quantas aqui eu peguei? Quais são as que eu peguei aqui para mostrar para todo mundo quem é? Levanta aí. E fiquei parado esperando. Corri o risco, se levantasse um demônio lá, uma Jezabel da vida, né? Eu ia ter que correr, me esconder na caverna. Mas quando a graça de Deus está sobre nós, não teve uma daquelas mulheres, e tinha meia dúzia de mulheres que gostariam de derrubar um pastor poderoso como eu era lá em Mangaratiba. Mas o Espírito Santo grudou aquelas mulheres na cadeira, trancou a língua delas e ninguém pôde falar nada. Falei, então a partir de agora, quando vocês ouvirem essas histórias a meu respeito, vocês lembrem deste episódio aqui. Vê se eu tenho medo de alguma coisa. Vê se, porque quem não deve não teme. Como eu não devo nada, então eu estou pondo a cara para bater. Se alguém tiver o que falar, então venha e fale. Quando você está em comunhão com Deus, lá você tem autoridade, você tem poder. Ninguém consegue se levantar contra você. Eu expulso você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês são quem? E partiu para cima dele, 12 homens, bateu neles, arrancou a roupa deles, eles saíram correndo pelado, tudo machucado, porque não tinham a autoridade que se obtém quando você sobe no monte e tem um encontro com o Senhor. Amém. É isso aí. Deu para entender? Amém. À noite tem mais. Amém. Marquinhos, aquela música.